Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora da regulamentação das redes sociais em discussão pelo STF. Eu converso com o Luiz Augusto Durso, que é advogado especialista em direito digital. Luiz Augusto, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Bom, nós vimos o STF retomando as discussões nessa semana, os vários ministros questionando o papel das redes sociais, a responsabilidade delas, ouvindo inclusive argumentações técnicas dos advogados das redes, do X, inclusive, que teve uma grande queda de braço aí com o ministro Alexandre de Moraes. Eu queria saber como é que você vê essa possibilidade de uma regulamentação, porque, na verdade, eles estão avaliando dois recursos. Um que trata da responsabilidade diante de atos e conteúdos ilegais e o outro é a criação de perfis falsos usados para expor vítimas e práticas de ações ilícitas. Então, nesse julgamento, eles podem definir, inclusive o ministro Barroso falou que deu muito tempo para o Congresso regulamentar, isso não aconteceu. Como é que você acha que o STF pode regulamentar a partir desses recursos? O Supremo ele foi provocado para analisar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade do artigo 19, essa questão, a suspensão de plataforma, mas são temas que limitam a possibilidade do Supremo em regular. Na verdade, o Congresso Nacional, a Câmara Federal, que deveria ser o grande responsável, o Supremo suspendeu esse julgamento, esperou o trâmite do PL das fake news, que não prosperou, e agora colocou em pauta essa questão. Mas mesmo que julgue, pelo que tudo indica, pela inconstitucionalidade, trazendo mais responsabilidade para as plataformas, esse julgamento é uma questão limitada, não vai regular toda a rede social. Na verdade, pontualmente vai trazer mais responsabilidade para as plataformas, uma vez que hoje o artigo 19 é um grande protetor da plataforma. O artigo 19 hoje diz, do Marco Civil, que se uma plataforma não apagar um conteúdo ilícito e se ela não tiver decisão judicial anterior a isso, ela não é responsabilizada se não for, a não ser conteúdo de nudez ou pornografia. Mas a regra geral, basta esperar a decisão judicial e aí sim, se tiver uma decisão judicial de remoção, ela precisa cumprir. Se não fizer até a decisão judicial, não tem responsabilidade. Só o autor da publicação é responsável. Se o Supremo declarar inconstitucional o artigo 19, trará mais responsabilidade para as plataformas. Então, pontualmente, o Supremo não vai conseguir regular muita coisa, mas isso, só a expectativa do artigo 19 cair, assusta muito as plataformas, porque isso alcança o bolso das plataformas, que deverão pagar indenizações nesses processos, se forem condenadas, e também que vão ter que criar um setor que hoje é totalmente ineficiente, que é o setor de análise de denúncias, de notificações. Hoje o usuário denuncia o conteúdo, ele permanece no ar. Por quê? Porque a plataforma não vai pagar multa por aquilo. Por isso que, quem sabe, com a mudança, nós tenhamos uma internet melhor. Inclusive o próprio Alexandre de Moraes, que a gente sabe a força que ele tem, ele falou que ele tem dificuldade para acabar com todos os perfis falsos que citam o nome dele. Imagina, Alexandre de Moraes com essa dificuldade, imagina um cidadão que muitas vezes não tem como recorrer à justiça, não tem informação e é exposto a essa situação, né? Esse momento do julgamento foi engraçado e preocupante. Engraçado porque assim que o ministro Alexandre de Moraes interpelou o advogado da Meta dizendo, olha, eu não tenho Instagram, então tem 20 perfis, mais de 20 perfis que se passam por mim. Você poderia, por favor, como representante da plataforma, remover? Nisso, o outro ministro aderiu, a ministra Carmen Lúcia. Então, nós tivemos uma mobilização dos ministros dizendo exatamente isso. Eu não tenho perfis nessas redes e eles estão no ar. O ministro Alexandre de Moraes foi além, disse, eu já tentei notificá-los, solicitei a remoção e não consegui. A sua interpretação está perfeita, foi a mesma que eu fiz. O ministro do Supremo tem dificuldade em remover um perfil falso, que claramente não deve existir, porque nós não estamos falando de fake news, que é subjetiva. Nós estamos falando de alguém se passando por ele. Isso é crime. Não há o que se dizer sobre subjetividade. Esse conteúdo tem que ser apagado, ponto final. Isso é fato. Inclusive, fere os termos de uso. Mas as plataformas não fazem nada, nem quando acionados por um ministro do Supremo. Imagina o usuário. Essa experiência dos usuários nós sentimos na pele advogando nessa área. Os clientes me procuram dizendo, Durso, tem um conteúdo ilícito meu que não sai do ar, tem um perfil falso meu que eu não consigo remover, a plataforma não faz nada, onde está a central de atendimento ou o saque? E a gente responde, não há. Você precisa sempre judicializar a questão. Então, essa mobilização que vem depois de uma questão que também nos mostra maior atenção ao tema, que foi esse problemaço entre Supremo e X, traz já uma previsão de que é bem provável
porque o Supremo vai querer sim reconhecer que as plataformas devem ter mais responsabilidade. Onde está a questão que eu penso que às vezes até injusta nas sustentações dos advogados das plataformas? Misturar temas, Denise. Quando a gente fala desse julgamento, nós não estamos falando de alterar liberdade de expressão. Não afeta a liberdade de expressão. Aí vai o advogado da plataforma e diz, olha, como eu pagarei multas, eu serei mais rigoroso e vou começar então a possivelmente interferir na liberdade de expressão das pessoas. Mas hoje eles já fazem muitas vezes isso, apagando conteúdos, dizendo que houve ali uma ofensa ou algum tipo de conteúdo que fere o termo de uso e não justificam qual o conteúdo que feriu o termo de uso, quais as razões, simplesmente banem um usuário ou um conteúdo e não justificam nada. Mas aí eles não tiveram uma certa responsabilidade como se deveria ter, por exemplo, na organização dos atos de 8 de janeiro. Isso foi até discutido durante a sessão do Supremo, exatamente nesse sentido, de que eles deveriam ter condições de detectar movimentos antidemocráticos, contra governos, uma ação mais firme nesse sentido, não é? Alguns ministros também usaram esse exemplo, dizendo, olha, cadê a responsabilidade dessas plataformas que permitiram as lives no dia 8 de janeiro, enquanto esta casa essa casa de justiça estava sendo invadida, tentaram atear fogo nessa casa, e isso estava sendo transmitido em live nessas plataformas, e as pessoas dizendo, vem para cá, vamos cometer mais atos golpistas, vamos atacar o patrimônio público, e essa live deveria ter caído. E as plataformas não removeram esse conteúdo ou não impediram dessas lives continuarem. Isso foi tema também. Outra situação que interfere diretamente nesse julgamento. Nós temos agora um inquérito que foi relatado pela Polícia Federal que diz que alguns indiciados estavam planejando tomar o poder, abolir o Estado Democrático de Direito, e o relatório da Polícia Federal fala em milícias digitais, também usando essas redes sociais para, de alguma forma, manipular a opinião pública. Então, veja que os temas todos vão de encontro na situação de o que você, plataforma multimilionária, que monetiza pelos acessos, pela publicação, pelos likes, está fazendo em pró da democracia. Eles alegam muito essa condição técnica de fiscalizar, mas você sabe que quando você busca alguma coisa na internet, o algoritmo te joga naquilo. Então, eles detectam o que você está buscando, o que você está falando, o que você está escrevendo. Então, para servir para publicidade, para você garantir mais seguidores, aí eles têm condição de ter esse controle sobre as postagens. Agora, quando se trata de um crime, e muitas vezes é bullying, a gente não está falando só de política, só de perfis falsos, não é só de atos antidemocráticos, tem pessoas que sofrem as consequências diretas em relação a isso e empresas, né? O próprio Supremo foi muito feliz, né, quando abriu os trabalhos, né, os ministros, principalmente os relatores, dizendo, nós iremos focar em crimes manifestamente ilegais. Terrorismo, crimes contra as mulheres, racismo. Nós não vamos falar, se o artigo 19 for declarado inconstitucional, de fake news e de discurso de ódio, porque isso é altamente subjetivo. Eles disseram e prometeram focar nesses crimes graves e manifestamente ilegais. Aí fica claro o dever de agir da plataforma, porque pode haver um conteúdo que é subjetivo. Isso é opinião ou isso é fake news? Nesse caso, a plataforma não tem que agir mesmo. O indivíduo tem que ter direito de falar. Agora, se tem um indivíduo dizendo, olha, vou lhe ensinar como matar os pais enquanto eles dormem, é claro que esse conteúdo tem que ser removido. E as plataformas, mesmo provocadas, isso que é interessante, ninguém obriga a plataforma a agir de ofício. Não é que elas precisam ter o melhor algoritmo do mundo, mas elas precisam ter pelo menos um canal que, quando há denúncias num conteúdo ilícito, avaliem de maneira regular, célere e comprometida. E a gente vê que outros países estão endurecendo mais o uso de redes sociais, preocupados também com as crianças. Em outros países as redes estão se ajustando, como na Austrália, que quer proibir para menores de 16 anos. Nós já tivemos o TikTok tirando os perfis aí os filtros também para menores, para tentar poupar as crianças e adolescentes e se exporem a comparações ao padrão da rede social, né? Nós vimos que isso se tornou popular, enriqueceu muita gente. Agora está na hora da gente verificar quais são os limites das regras ali impostos para dizer isso a plataforma deve fazer e isso não. Mas nós chegamos nesse momento, o mundo está cobrando isso. E aí nós temos, com certeza, a cobrança da responsabilidade, porque há conteúdos que são alertados
pelo canal de denúncia, são manifestamente ilegais e permanecem no ar. E o Marco Civil da Internet hoje é um grande escudo que diz que mesmo que você denuncie, se não tiver uma decisão judicial antecedente, você não pode mover uma ação contra a plataforma. Menos de meio minuto caindo esse artigo, sendo inconstitucional, as redes já terão de ter mais responsabilidade em relação às postagens? Sim, porque se o artigo é considerado inconstitucional, imediatamente ele perde efeito. Perfeito. Nós ouvimos o Luiz Augusto Durso, que é advogado especialista em direito digital. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, Denise. Sempre um prazer e boa noite a todos que nos acompanham. Com vocês.